Espaço Jovem, jovens no coração de Deus, brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens querem ver, brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens querem ver. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. Que bom contar com a sua companhia. E aproveitando que estamos só começando, queremos lembrar a você de compartilhar o nosso link. Chama seus amigos, os colegas da igreja, do cursinho, enfim, para assistirem a este maravilhoso programa. Já estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, através dos canais do YouTube, EADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. E não deixe, por favor, de curtir este vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificação para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. Bom, hoje falaremos sobre o seguinte tema: olhos afiados. E aí, você tem afiado seu olhar com a Bíblia e bons livros? Tem investido tempo na leitura? Aliás, você tem o hábito de ler? E para falar deste assunto tão importante e que nunca envelhece, estamos recebendo o pastor Sérgio Jeremias. Paz do Senhor, pastor. Pastor Manassés, pastor Débora, pastor queridos jovens, a toda a equipe, aos nossos queridos telespectadores que sempre têm acompanhado a programação. É sempre muito importante estarmos aqui adorando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus, participando desse abençoado programa. Professora Débora Silva, seja bem-vinda, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Manassés, paz do Senhor, pastor, todos os jovens que estão aqui conosco, a você que está em casa nos assistindo, é motivo de muita alegria poder estar participando mais uma vez do programa Espaço Jovem, tratando-se mais uma vez de um tema tão relevante. Bom, e no louvor contamos com a presença da cantora Jéssica Norma. Irmã Jéssica, seja bem-vinda, paz do Senhor. Amém, motivo de alegria estar aqui juntamente com todos vocês, paz do Senhor e a todos vocês que estão nos assistindo em casa. Amém. Bom, e na equipe de louvor, que nós já ouvimos aí na abertura do nosso programa, os jovens da área 29. A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Bom, e os tocadores, os musicistas aqui da área 26, paz do Senhor Jesus a todos. A jovem ali no teclado, no baixo, bateria. Tem mais instrumento? São só esses três, da equipe de louvor do Rei Davi. Amém. E na arquibancada, interagindo com a gente, claro que vão fazer as perguntas e participar dos nossos quadros, estão os jovens da área 2. Cadê eles? Sejam bem-vindos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. E também os jovens da área 53. Os jovens da área anterior que eu falei é coordenada pelo evangelista Sandro Firmino, não é isso? Sim. Nossa saudação, nosso abraço, querido pastor. E os jovens da área 53, Porto do Barco, evangelista Genivaldo Gambarra. Também queremos mandar a nossa saudação ao servo do Senhor Jesus. Bom, antes da gente dar início à nossa conversa de hoje, vamos assistir a um VT com algumas dicas da professora Laís Souza. Bem, vamos falar de dicas para uma boa leitura. Então vamos lá, vou deixar com vocês aqui 5 dicas para uma leitura produtiva e prazerosa. A primeira dica é: pesquise sobre o conteúdo que vai ser lido. É importante ter uma ideia sobre o que vai ler, por 2 motivos principais. Primeiro, para que você não se decepcione com a leitura e seja desestimulado. E o segundo, para que seu entendimento sobre a leitura seja otimizado e você esteja preparado para ler e interpretar. Então, nunca despreze a sinopse de um livro ou de um texto. A segunda dica: observe a sua postura. Esteja confortável, mas atente para algo importante. Se o seu objetivo é ler, você deve buscar por posturas que lhe estimule a leitura e não o seu sono. Terceira dica: concentre-se na leitura. O ambiente para a sua leitura deve estar livre de ruídos que sejam desagradáveis e que possam tirar o seu foco. E isso é particular de cada pessoa. Enquanto para alguns uma música suave ao fundo pode ser mais estimulante do que o silêncio total, para outros o silêncio é a base fundamental para a concentração. Então, busque a melhor estratégia para que você se mantenha concentrado.
A quarta dica: estabeleça metas para a sua leitura. O planejamento é algo primordial para cumprirmos objetivos, não é mesmo? Então planeje e organize a sua leitura. Estabeleça quantidade mínima de leitura diária, estabeleça prazos para finalizar determinado material a ser lido. E assim, ao conseguir perceber os seus primeiros resultados, você se tornará motivado a ler e com isso a leitura se tornará um hábito para você. E a quinta e última dica é: respeite os seus limites. Você pode ter adotado a melhor técnica para a leitura, mas você não conseguirá ser produtivo e obter bom rendimento se você estiver cansado. Lembre-se que ler exige energia, principalmente energia mental, para assimilar conteúdos, para compreender significados. Então priorize o descanso do seu corpo e da sua mente. Então é isso, o conhecimento é a ferramenta fundamental para vencer os desafios e evoluir a cada dia. Portanto, leia e descubra um mundo de possibilidades. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima. Tchau, tchau! Maravilha, né? Dicas importantes para todos nós, não é verdade? Colocar em prática e começar a afiar os olhos. Bom, apesar de parecer óbvia, né, essa pergunta, mas por que ler e quais os benefícios do hábito da leitura, pastor? Muito bem, primeiro eu quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui mais uma vez no programa, agradecer ao nosso querido pastor presidente, poder ser útil a esta causa e não deixar de mandar uma saudação a todos os nossos queridos jovens, grande coral de jovens da área 33, que estaremos em pré-congresso agora no final de maio, e os jovens da área 66, que o pré-congresso será em junho, no início de junho. E como eu estive abrindo, juntamente com alguns irmãos, orientado pelo pastor, um culto de pregação, um ponto de pregação aí no condomínio Enseada de Piedade, me comprometi e fiz a divulgação, né, da Rede Brasil, um povo muito acolhedor, e me comprometi de mandar uma saudação. Então, todos os nossos amigos aí no condomínio Enseada de Piedade, receba nosso abraço, a saudação do nosso pastor, e é muito bom tê-lo aqui participando conosco. Muito bem, Manassés, a pergunta, como você falou, né, que apesar de ser óbvia, mas vale a pergunta, por que ler? Quais são os benefícios do hábito da leitura? Eu acredito que as dicas que já foi passada aí pela nossa irmã Laís foi muito importante para todos os nossos queridos jovens. Estamos aqui cercados de jovens leitores, pelo menos é o que a gente pressupõe, para interagir nesse momento. Eu diria que a leitura deve ser um ato de prazer, um compromisso pessoal, deve ser uma responsabilidade espiritual e, claro, que tem diversos benefícios. Os espirituais, eu acredito que vai ter perguntas que a gente vai ver durante a programação, mas eu elencaria aqui alguns benefícios, depois a professora poderá também reforçar. Primeiro são os benefícios intelectuais e cognitivos. E um desses benefícios, Manassés, seria a capacidade ou desenvolver a capacidade crítica. Tanto a capacidade crítica como a habilidade para argumentar só são adquiridos se nós desenvolvemos a habilidade pela leitura. Isso é muito importante, especialmente para os jovens. O programa, claro que abarca todo mundo, mas especialmente a juventude da igreja, que participa de vestibulares, vestibular bíblico, também no âmbito secular, participar de simpósios, participar de um processo seletivo. E às vezes pessoas que têm dificuldade de ter um pensamento crítico. Qual é a importância de ter um desenvolvimento do seu pensamento crítico? Para saber analisar, saber ponderar e, junto com a capacidade de argumentação, ampliar o vocabulário, ter capacidade criativa. Então, esse seria o primeiro benefício, que eu diria o benefício cognitivo. Então, tanto a capacidade crítica, o poder de argumentar, ampliar o vocabulário, ter a capacidade criativa, são esses benefícios cognitivos que todos, especialmente os jovens, deveriam desenvolver. Depois nós falaríamos dos benefícios emocionais. A capacidade de falar em público, né? Quem nunca passou pelo medo de falar, o famoso medo de falar em público, mas quem ler mais tem menos dificuldade de ter uma comunicação social. Então, esse é um benefício socioemocional muito importante. A empatia, quem lê tem facilidade de desenvolver a empatia e até a diminuição do estresse, isso é cientificamente comprovado, que quanto mais você lê, você também diminui a capacidade do estresse. Finalizando, além dos benefícios que a gente já falou, intelectuais, cognitivos, socioemocionais, falaríamos aí do benefício à saúde psíquica e emocional, o desenvolvimento do cérebro, tanto em relação às suas atividades, quanto
a saúde do cérebro, a leitura vem aí a ajudar. Daí tem a questão do mal de Alzheimer, né? Quem lê já foi comprovado que pode evitar doenças degenerativas como o mal de Alzheimer, etc. Então, num resumo bem sintético, eu acredito que esse já seria de cara os benefícios que nós teríamos pelo hábito da leitura. Bom, e o pastor falou aí de hábito, né, professora? Como é que a pessoa que não tem este hábito pode começar a desenvolvê-lo, né? Primeiro, irmã Nassés, é interessante compreender que um hábito, ele é construído. O hábito não é algo natural do ser humano. E é uma ação que é feita repetidamente até que se torne inconsciente, ou seja, até que se torne um costume, sem a pessoa ficar se perguntando por que ele está fazendo aquilo. A exemplo disto é uma criança que está no processo de aprender a escovar o dente. Por exemplo, os pais ensinam a importância de escovar os dentes, como escova os dentes. E ali a criança, a partir do tempo, a partir do período, ela vai aprendendo por que é importante aquilo, até que no período da adolescência, até que no período da juventude, ela não precise mais ficar se perguntando por que ele está fazendo aquilo, porque ela já tem a consciência que deve ser feito. Eu trouxe um exemplo prático aqui, se referindo à leitura, que no ano passado, uma aluna, eu passei 2 livros para ela ler, e era uma aluna crente, nova convertida, e ela disse para mim que não leu esses 2 livros porque sente muita dificuldade da leitura, nunca leu livros, se leu até 10 páginas, e se sentiu bastante dificuldade de ler. Com isso, eu apresentei a ela esse livro chamado A Bíblia, depois de fazer algumas perguntas a ela, questionando qual era o assunto que ela gostaria muito de aprender, que sente mais dificuldade. Como ela é nova convertida, ela gostaria muito de aprender mais sobre a Bíblia, já que durante a sua infância, durante um momento da sua adolescência, nunca teve contato. Apresentei esse livro, que é 100 e poucas páginas, bem pouquinho, e em 2 semanas, irmã Manassés, pastor, ela leu esse livro completo, me apresentou o livro e disse que gostou bastante do livro, conseguiu ler o livro, leu todas as referências. E é um livro pequeno, né? Isso, bem pequeno. Leitura fácil, né? Isso. O pessoal que está em casa pode estar acompanhando aí e até adquirindo também. Quem não tem o hábito da leitura, começar por esse, né? Exatamente. E falando sobre a Bíblia, né, não é um assunto melhor. Maravilha, não é coisa melhor. Amém. E vai desenvolvendo, né, pastor, esse hábito de... Tem que começar, tem que dar o primeiro passo, né? Quando o Débora estava falando do hábito, eu me lembrei de um livro que eu li há 25 anos. Mais ou menos 25 anos eu li o livro Dia em que Nasci de Novo, não sei se vocês conhecem. João Carlos Xavier, se não me falha a memória. Isso, exatamente. E ali ele tem uma frase que eu acho que a frase é uma adaptação, uma paráfrase de Charles Uridia, alguma coisa assim. Ele diz assim: semeei um pensamento, colhi um ato. Semeei um ato, colhi um hábito. Semeei um hábito, colhi um costume. Semeei um costume, colhi um caráter. Então, talvez, observando assim de uma forma grossa, a gente não entende esse espiral. Mas o que é um destino e um caráter, tudo começa com um pensamento. Então, a leitura pode começar com uma pequena decisão. Como Débora bem citou o exemplo, e buscou a fonte de interesse da aluna. Exatamente. E fez com que, com um livro simples, ela, pelo menos, tornasse prazerosa. Então, um hábito começa de um ato que, consequentemente, parte de um pensamento, de uma ideia. E essa ideia pode ser orientada por um professor, por um amigo, pelo pai, pela mãe, etc. E a dica principal é essa, né, pastor? Você começar lendo por aquele assunto que você mais gosta, que é do seu interesse. Uma ótima dica, porque tem gente perdida, né? Precisa de uma orientação, na verdade. Né? Como a professora citou aí, deu um livro, ela não leu, não pegou, não leu, tocou, porque não era do interesse dela. Mas como era do interesse dela saber sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, despertou, então foi mais fácil. O desejo de leitura. Não sei se ele é americano. Brian, produção? Brian, cadê Brian? Passa o microfone ali, irmão Brian. Vai devagar, Brian. Né? Vai devagar, né, Brian? Irmão Brian da área? De 3. Brian, deixa eu pronunciar direitinho aqui. Brian. Tem uma pergunta para a professora, não é isso? Paz a todos. Professora, Amém. Como nós jovens nos dias atuais podemos separar bem o tempo para poder estar lendo a Bíblia diariamente? Amém. Primeiro, nós devemos definir quais são as nossas prioridades, né? O que é prioridade na minha vida? Então, a palavra de Deus, o Senhor, ele deve ser colocado em nossas vidas como prioridade.
Em relação ao tempo, é certo que cada um tem uma rotina diferente do outro, mas a questão é essa: defina uma prioridade dentro do seu dia, faça um devocional. Quando eu me acordo todos os dias, é o período mais fácil que eu tenho, maior de tempo, né, para fazer devocional, então eu faço devocional. A minha leitura, como meu dia é bastante corrido, eu leio no ônibus, eu leio no metrô, exatamente devido a esse hábito. Mas tem pessoas que gostam de ler em um lugar silencioso, que é bem melhor para elas. Então a questão é essa: você adequar quais são as prioridades dentro do seu dia e incluir a leitura nele. E nós, né, pastor, da Assembleia de Deus, temos o hábito de sempre estar lendo, um incentivo de leitura à Palavra de Deus, temos gincana, temos vestibular bíblico, tudo isso também é um incentivo à leitura. Né? Principalmente o departamento de adolescentes, que tem um plano de leitura anual. Aliás, hoje as Bíblias elas já vêm com um plano de leitura anual, então não há aquela desculpa, como bem falou a professora Débora, que o leitor precisa ver aquilo que é prioritário e cada um vai ver o que é melhor. Às vezes tem pessoas que perguntam, eu acho que está até na programação aí, a questão de horário, mas isso é muito pessoal, né? Cada um sabe seus hábitos, tem pessoas que têm hábitos noturnos. Eu, como ela falou, se eu for para a fila do banco, eu tenho que levar um livro, que eu tenho pavor de perder tempo. Então, eu acho que se ficar... Então, eu vou para a fila do banco, já levo um livro. Se eu for para o médico, estiver esperando, eu levo um livro. Então, ganhar esses espaços. Então, eu acho que é muito importante priorizar e se a leitura não estiver inclusa nesse planejamento, colocar para desenvolver o hábito da leitura. Muito bem, a pergunta, o tema de hoje, né? Olhos afiados. Olha o tema de hoje, olhos afiados. Afiar uma boa leitura e principalmente a leitura da Palavra de Deus. Mas a gente vai dar uma pausa na nossa conversa para começarmos o nosso primeiro quadro de hoje, que é Quem Disse a Quem? Pode rodar a vinheta. Muito bem, quem disse a quem? Já viram esse quadro, já assistiram, com certeza, você de casa também, junta a família aí, não é? Para saber, quem sabe mais um pouquinho da Bíblia. É o seguinte, quem disse a quem? Alguém chamou alguém e falou isso. Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Eita, essa ficou fácil, não ficou? Foi. Ficou, pastor? Ficou. Tem até hino, né? Cadê? Quem é? Nabote. É a jovem? Isabel. Beli, da área? 53. 53. Ganhou a viagem. Quem disse a quem? Nabote. Nabote disse para quem? Eita. Fala no microfone aí. Foi Nabote que disse para o rei. Para um rei. Considero, produção? O rei Acabe. Alguém complementa? Ao rei Acabe. Rei Acabe. Soprou. Se alguém soprou, ela perde a viagem, né? Para os Estados Unidos? Não. Vamos lá. É isso mesmo. Nabote disse a Acabe. Tem até um hino, né? Não vendo, não troco, não dou. Próximo. Quem disse a quem? Eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. Rapaz, deixa eu ver, cadê o microfone? Passa aqui para a jovem. Essa deve ser professora da escola dominical. Isso é a jovem? Andriele, Paz do Senhor a todos, da área 2. Área 2. Balaão, que falou, agora eu me esqueci, foi aos príncipes do rei que pediu para ele ir lá para Balaão. Eita. Dar uma profecia? Não. Alguém? Eu não vou ler de novo não, que é bem grande, mas alguém alguém disse para alguém. Ele era sobrinho de Abraão, né? Que dica dessa? Nem a produção, acho que a produção reclamou agora a dica que eu dei. Cadê? Vamos lá. A jovem? Júlia, da área 53. De novo 53. Quem disse Ló falou aos anjos. Rapaz, que bem. É professora de escola dominical? É aluno. Está lendo a Bíblia. Tá vendo? Lê a Bíblia. A resposta, Ló disse aos anjos, Gênesis 19 e o verso 2. É isso? E outra referência, não foi que eu não dei, mas apareceu aí na tela, foi 1 Reis 21, 3. Vamos para a última. Filha,
A tua fé te salvou. Vá em paz. Todo mundo quer responder. É fácil. Cadê? Então vamos. Vá lá, vá. Eu nem completei. Pode ser o professora Luan, da área 53, que foi Jesus, nosso mestre, que disse a mulher do fluxo de sangue. Só faltou o livro, o capítulo e o versículo. Não. Marcos 5:34 está aí na sua tela. Jesus disse a mulher do fluxo de sangue. 2 para lá e nenhum para cá. Vamos abrir o olho, né? Vamos embora. Perder a viagem. Vamos embora. Bom, vamos falar aí sobre algumas coisas que impedem este hábito da leitura. Hoje a gente tem muita coisa. Eu não sou tão velho assim, eu tenho 42, mas no meu tempo não tinha nem televisão em casa, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha nada. Só tinha orelhão, que não era diversão para ninguém. Então a gente era quase que obrigado a ler alguma coisa, né, pastor? Sim, com certeza. Mas hoje tem TV, tem internet, e as pessoas não têm paciência de ler 2 parágrafos. Está difícil hoje, né? Tá difícil. E aí, o que é que a gente faz, pastor? É difícil, né? Séries, né? Muito sério. Eu acredito que uma das coisas interessantes é treinar a substituição. Não é fácil porque a gente está vivendo, eu sou da geração X, o senhor está nessa mesma geração, a geração mais recente que já nasceu conectada, né? Já nasce quando aprende a falar, já quer o smartphone. Que nem quer o smartphone, quer o iPhone. Então, essa geração, Manassés, já nasceu com essa capacidade, né? Com toda a sua estrutura cerebral, né? Para se conectar. Então, as coisas eletrônicas, o meio cibernético é muito atrativo. Então, a pessoa quer mais tempo, está nas redes sociais, na Netflix e etc. Então, o livro vai ficando um pouco obsoleto, porque eu acredito, eu mesmo, apesar que eu tenho os livros na galeria dos livros em PDF, mas eu não substituo pelo físico. Eu acho que o físico é mais o toque, o manuseio, o cheiro, você ter sei lá, eu acho que é insubstituível. Então, eu acho que é treinar a substituição. Não é muito fácil você treinar, mas vamos iniciar, voltando aqui à fala do hábito, quando você, pronto, eu vou tanto tempo para a rede social, mas eu vou ler tal livro, determinar questão de horário. E uma outra coisa é transformar entretenimento em produtividade. Quando uma pessoa, a maioria dos jovens, quando vai assistir, quando participa de qualquer coisa no meio da internet, ele vai em busca de entretenimento. Então, se você consegue transformar esse entretenimento em produtividade, aí você encaixa um livro dentro todo esse processo de absorção de conhecimento. Isso essa dependência hoje em dia da tecnologia tem atrapalhado muito. E eu gostaria de abrir aqui um parênteses, né, em relação às redes sociais, porque o que nós mais vemos hoje em dia, né, nos dias atuais, são jovens e adolescentes mergulhados nas redes. TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. E a leitura, ela vem sendo deixada a cada dia de lado. E com isso, o povo, ele tem perecido por falta de conhecimento. Assim como nos diz aqui em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitasse o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, hoje está acontecendo isso, né? Bastante, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. E qual é a lei do Senhor? Referindo-se a isso, né? Medita na minha lei de dia e de noite. E as pessoas não têm feito isso. As pessoas não têm priorizado a palavra de Deus. As pessoas não têm priorizado, os adolescentes e jovens, muitos não têm priorizado o que se deveria priorizar. Quantos estão o dia inteiro nas redes sociais? A leitura vem deixada de lado e isso não somente prejudica a vida espiritual de um cristão, mas também a vida secular na escola, na faculdade, e com isso deve ter bastante cuidado, né? Para que mais para frente não acabe se prejudicando mais ainda do que já está sendo prejudicada. Sim, não, é só interessante dizer que a gente não vai ser insensato de aí ter ideia de que a gente está pregando aqui o retrocesso. A gente não vai ser negacionista de negar a importância da internet, a importância das redes sociais, mas essa palavrinha, tornar produtivo. Por exemplo, ao invés de só ficar em entretenimento, procura fazer uma pesquisa, né,
através da internet, porque isso aí vai voltando ao hábito da leitura. Você tem que assistir a um vídeo, um assunto interessante, até um comentário, que tem tanta coisa boa, a gente não pode negar que existe muita coisa boa. E a gente sabe que para nós, que já passamos dos 40, pelo menos eu, é muito fácil falar sobre isso, mas você vai falar isso para um jovem de 15 anos, uns 20 anos, que está com essas bagagens de informações tecnológicas, então a gente não pode pregar o aniquilacionismo, mas pregar como ela falou, a volta à leitura, mas aproveitando os próprios recursos da internet. Bom, a gente vai falar muito mais sobre esse assunto, né? Instigar você aí de casa, seus filhos e você, papai e mamãe, que está nos assistindo, a ler mais. Mas nesse momento a gente vai ouvir um louvor para a glória de Deus. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que eu decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou te dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, terá livramento. Sou eu, seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus na tua vida, sou o Deus na sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Ou mais, eu sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que eu decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou te dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, terá livramento. Sou eu, seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus na sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória não te honrar. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, terá livramento. Sou eu, seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus na sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Oh, meu filho,
da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Glória a Deus, somos dependentes de Deus. E o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa nas suas redes sociais. Você pode nos encontrar nos canais do YouTube, EADP Oficial e Rede Brasil Oficial. E você sabia que também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? É isso mesmo. Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcast e o Spotify. Muito bem, hoje estamos conversando sobre o tema Olhos Afiados. E para falar deste assunto, estamos recebendo o pastor Sérgio Jeremias e a professora Débora Silva, né? Voltando à nossa conversa, vamos aqui às perguntas. Já com pergunta da plateia, produção, é isso? Alguém aqui já está afiado? Quem é? Que é a próxima pergunta. Irmã Júlia. Irmã Júlia. Pai do Senhor. Respondeu a pergunta, né, Irmã Júlia? Amém. Cumprimento a todos que é Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, professora, Pai do Senhor. A minha pergunta é, como podemos manter os olhos fixos nas Escrituras Sagradas diante de uma era intelectual com propostas mundanas? Amém. Primeiramente que hoje existe uma gama de livros, seja relacionada ao cristianismo e seja relacionada ao secularismo. E que nós, como crentes que somos, temos que ter bastante atenção para aquilo que nós estamos lendo. Pesquisando antes qual é a linha que aquele livro segue, se vai de acordo com os nossos valores como cristãos, para que, quando nós formos ler um livro, nós não sermos influenciados por coisas que não agradam a Deus. Como a irmã Laís disse, né? Antes, ler, saber sobre o livro, saber com alguém que leu, para ver se realmente segue aquilo que vai de acordo com os nossos princípios ou não. Agora eu estava lembrando... pastor, o senhor que também escreve, né, textos ali, a gente aprende bastante com o senhor. A gente está vendo também que muita gente não lê, não tem a paciência, aquilo que a gente falou no bloco anterior, não lê nem o começo e às vezes já comenta, né? Eu não sei se você aí de casa já teve essa triste experiência, alguém aqui na plateia, você colocar foto de uma pessoa que Jesus levou, de um ente querido, aí a pessoa bota lá, parabéns. Não é? Não lê o que você colocou, não tem paciência de ler o enunciado. Tá mais difícil essa dependência da internet. Coloca um livro lá para ouvir, não é para ler. Então hoje tem essa facilidade, né? Vou ouvir um livro. Mudou, né? Mudou muito. E você fala muito interessante, isso é sério, por duas razões. Primeiro é a questão de que a gente está gerando, não é de hoje, já vem a longas datas com os analfabetos funcionais. São aquelas pessoas que não têm a capacidade de decodificar. Sabem ler, e às vezes lê até bonito, mas quando você pede para fazer uma interpretação, é aquilo que eu falei, a gente falou no bloco anterior sobre a capacidade crítica. Ele não tem uma capacidade crítica de interpretar. Eu me lembro de que eu fiz faculdade e eu até ganhei dinheiro, porque quando o professor pedia para assistir a um filme ou fazer uma resenha de um livro, poucas pessoas sabiam fazer uma resenha, porque não tinha capacidade crítica. Então, naquele momento, me chamava para eu fazer, né? Eu fazia 5, 6 resenhas de um livro. Eu tinha maior dificuldade, ganhava dinheiro. Às vezes eu tirava 8 e fazia para alguém que tirava 10. Mas essa é um problema. As pessoas estão tendo dificuldade de interpretar as coisas. E isso vem exatamente... não tem o hábito da leitura, obviamente, e aí vai ter essa dificuldade que você falou. E às vezes é o espelho de casa, né? Às vezes é o pai que não lê... Agora, o pai que lê muito, né? Às vezes nem precisa mandar o filho. Papai está lendo, eu vou ler também. É automático. Desperta esse interesse, né, professor? Então é dever dos pais também, né? Os pais, desde a infância, devem incentivar aqueles que sabem ler e que têm o hábito da leitura, devem incentivar os seus filhos a fazer a leitura. Porque quando ele cresce, quando ele se desenvolve, ele não terá tanta dificuldade quanto uma pessoa que não lê no período da infância. Bom, o tema de hoje é olhos afiados, não ouvidos afiados. Mas já é um começo ouvir um livro, por exemplo?
já é um passo para despertar ali. Hoje já tem software. Tem podcast, né? Podcasts. Audiobooks, né? E eu não gosto, particularmente eu não gosto, porque cada um tem um centro de recepção e eu só ouvindo eu não vou conseguir absorver o conteúdo. Mas cada um tem uma fonte. É uma opção, né? É uma opção nova. Se você gosta, então pelo menos está ouvindo um livro. Mas eu acredito que o ler, o tocar, o manusear será mais diferente. produtivo. Tinha um comercial com o pastor Eliel da Bereia que ele dizia assim, quem lê sabe mais, pensa melhor. Né? Exatamente isso, né? Ler mais, você vai... Fala melhor, escreve melhor, pensa melhor. Compreende, né? Tem uma cosmovisão, uma coisa que você tá falando, eu estava lembrando. Hoje a gente tem dificuldade de construir uma cosmovisão. Não, eu sou crente, aí lá na faculdade, no colégio, entre os amigos, por que você não faz isso? Por que você não tem tal comportamento? Aí, não, porque minha igreja não quer, porque meu pastor não quer. Mas essa não é a resposta. A gente tem que ter uma cosmovisão concentrada e saber responder. Como é bíblico, né? Diz que a gente tem que saber responder, a palavra seja temperada com sal. Quando você lê, quando você conhece a sua igreja, quando você conhece as normas de sua igreja, quando você lê sobre as doutrinas bíblicas, você constrói uma cosmovisão e terá essa facilidade de responder sem ficar aquela resposta solta ou dizer que é porque aí fortalece a ideia de que nós evangélicos somos alienados porque não temos a capacidade crítica. Não, você responde com segurança, sem necessariamente dizer que está numa subserviência espiritual. E eu acho que me corrija, pastor, é Tiago, né, que diz que você tem que estar sempre apto a responder como convém ali, né? Exatamente. Para responder tem que saber, tem que ler. Tem que ler, tem que criar uma cosmovisão, uma concepção para saber responder. Bom, nós temos uma pergunta aqui da jovem Cibele. Cadê a Cibele? Da área. Cadê o microfone para a Cibele? Pois não, Cibele, fique à vontade. Paz Senhor a todos. Amém. A minha pergunta é: existe uma forma correta de realizar o devocional e, consequentemente, a leitura da Bíblia? Qual a técnica? Eu não diria forma correta ou incorreta. Cada um... Tem pessoas que começam o devocional cantando um hino, outros orando, outro lendo um texto. Eu acho que depende, né? Depende muito, é muito opcional. Eu conheço pessoas que fazem seus devocionais com livros de literaturas com devocionais, então é muito pessoal. Não tem uma técnica ou algo já preparado para que o devocional tem que seguir aquele roteiro. Eu conheço pessoas, pastor, que faz pela Rede Brasil, acompanha o programa da Irmã Judite de manhã, canta os hinos, faz a leitura, reúne a família e já acompanhando ali a programação, né? É muito pessoal, né? Cada um vê o que for mais apropriado e melhor. Agora, eu não gosto de falar de vício, né? O vício da leitura, mas como a gente fala aqui, do hábito, dessa necessidade. Se você não lê, parece que está faltando algo. Isso deve começar, professora, com que idade a gente já começa a instigar ali na criança o despertar pela leitura? Da infância, nos anos iniciais já. Tem pais que mesmo a criança não compreendendo o que é ler, compreendendo nada em relação ao mundo, mas a partir dos 2 anos, 1 ano de idade, já começa a ler para o filho. E já vai adquirindo livros, né, leituras, lendo para ele. Aí depois vai passar pelo processo de decodificação, que é o reconhecimento das palavras. Já vai reconhecendo as palavras com aqueles livros bem didáticos, infantis, que existem hoje bastante na Beré e várias livrarias hoje em dia. Então, hoje é bem mais prático, né? Então, durante a infância é muito importante que você, pai, você, mãe, compre livros para o seu filho, leia para ele enquanto ele não pode ler. E quando ele estiver no processo de alfabetização, de decodificação, vá mostrando a ele as letrinhas. Tem livros hoje com desenhos. Bíblias. Bíblias também, que são bem didáticas. E com o passar do tempo, aquilo vai acabar se tornando hábito para ele. Então, ele não vai ter tanta dificuldade como teria se não tivesse a leitura na infância. É um estímulo, né? Ela está falando, estou lembrado, que outro dia eu vi um vídeo, uma mãe com um bebê. Bebê tem idade, mas com um livro, uma Bíblia, não lembro bem, lendo para ele, e ele automaticamente folheava como também se estivesse lendo aquilo ali. Quer dizer, ele não estava lendo, mas está lá, nem conseguia dizer alguma coisa. Mas isso aí é o estímulo. Esse estímulo vai fortalecer depois o hábito e, consequentemente, vai levar para a vida adulta, sem sombra de dúvida. E beneficiar também, pastor, a vida espiritual, né? Através da meditação da palavra de Deus, né? Tem. Primeiramente, a questão do conhecimento espiritual. Quanto mais você lê a Bíblia,
Não vamos perguntar quantas vezes você já leu a Bíblia. Com 17 eu tinha lido 2 vezes, né? Foi quando eu aceitei Jesus na adolescência. Então, quanto mais você ler, você se aproxima de Deus. Quanto mais você lê, você vai tendo a construção, o que ela falou aí, que não é um conhecimento puramente intelectual. 4 e 4 de Osés, né? O meu povo foi... É 4 e 6. 4 e 6 diz que o povo foi destruído porque faltou conhecimento, depois assim, cresçamos, né? Buscamos o conhecimento. Então, esse conhecimento é mais do que um conhecimento intelectual, que é importante. Quando a gente lê, a gente adquire também conhecimentos intelectuais. Então, a gente agrega conhecimentos para a nossa vida intelectual. Mas é muito mais do que isso. Uma pessoa consegue ser mais íntima de Deus se ler acerca de Deus. Então, além dessa desenvoltura, Manassés, da comunhão, tem a desenvoltura da habilidade para o serviço. Existe uma sigla que é muito falada no meio corporativo, no treinamento de RH, chamado CHA. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, quem lê vai ganhar conhecimento, vai desenvolver as habilidades e vai saber ter atitude. Quando você vê uma pessoa que tem dificuldade de ter atitude, a gente sabe que, claro, tem os traços de personalidade, mas é uma pessoa que talvez não desenvolveu o hábito da leitura, porque a leitura vai gerar esse conhecimento. Então, digamos que vocês são músicos, mas a leitura pode facilitar muito a gente ampliar, não somente a conhecer as técnicas musicais, mas o que é louvor, como se apresentar para Deus. Professor de escola dominical que não gosta de ler. Graças a Deus. Amém. Eu estive numa escola dominical e perguntei, e claro, não vou dizer por questões éticas, era escola animada, inclusive. Cadê os professores? Aí muita gente levantou. Quem aqui tem 5 livros? E dentre os professores, talvez ali 30% levantou a mão que tinha 5 livros. Então, veja o que é um professor de escola dominical que não tem 5 livros. Então, para eu desenvolver o serviço cristão, eu também preciso de ler, de me qualificar. Mas você, o que é o professor, o aluno perguntar, eu não sei. Eu sentei numa sala de aula, eu gosto de participar da escola e ir na sala, e a aluna perguntou à professora, o que significa isso? Ela falou, eu nunca ouvi nem essa palavra. Então, o professor não pode dizer isso, porque ele pode até não saber de tudo, mas o que está na lição, tem que ler. Está lá a palavrinha que não é comum ao seu vocabulário, vai pesquisar, consulta os universitários, e aí trazer com substanciação aquilo que está se falando, porque é inadmissível o professor não gostar de ler. E assim, pastor, uma coisa bem interessante é que muitas vezes as professoras das crianças da escola dominical pensam que as crianças não podem fazer perguntas difíceis, mas como professora da escola dominical, eu sempre, todo domingo, recebo perguntas difíceis e que tem que ter respondido, porque a criança, ela vai para casa sem a falta do conhecimento, ela vai ficar se perguntando e não vai ter respostas. Então, por isso, exatamente, pastor, é muito interessante que você, professor da escola dominical, seja de crianças, seja de adultos, juvenis, adolescentes, é bem interessante que você realmente leia, tenha conhecimento, porque você é um instrumento de Deus, utilizado de Deus na vida daquelas crianças, na vida daqueles adolescentes, daqueles adultos lá na escola dominical. Isso é fundamental, né? Que eu sou um adolescente de 42 anos e eu lembro dos ensinamentos da minha professora da escola dominical, como aquilo me despertava, né? As histórias de Sansão, eu ficava imaginando Sansão, musculoso, a cabeleira. E isso me impressionou de forma que eu lembro das aulas da professora, né? E despertou para a leitura da palavra, né, pastor? Como isso é importante. Não só o conteúdo em si, mas o estímulo, né, daquilo que está se passando. Então, é muito importante. Você é professora de criança ou no secular? No secular, de crianças e adolescentes, mas já nos finais. Mas a gente está aí... Ela está sem cabelo branco ainda. Graças a Deus, né? Está se dirigindo a um público onde muitos professores estão escutando. Então, o professor de criança, ele tem uma responsabilidade muito grande, seja na igreja ou seja secular, né? De formar caráter, como você falou. Às vezes a gente não lembra de quem foi o professor, o último professor do ensino médio, mas a gente lembra daquela professora lá. Sim. Né? Primeira série, segunda série, como era chamada ainda. Então, é muito marcante. Tanto a questão do conteúdo que fica marcante, como o estímulo que o professor nos deu. Apesar de hoje a gente ter a facilidade, por exemplo, eu tenho muitos livros em PDF. O livro que eu pensar assim, eu baixo. Tem essa facilidade. No nosso tempo, pastor, posso dizer assim, não tinha. Ia numa biblioteca pedir emprestado,
né? E às vezes a gente emprestava aquele irmão que não devolvia até hoje. Devolva, por favor, ainda quero. Em nome de Jesus. São sócios, né? E apesar da gente ter essa facilidade hoje, a gente observa que muitas pessoas não querem se aprofundar, preferem acompanhar um guru lá da internet, camarada que vai em Israel para explicar alguma coisa, do que ler. E às vezes explicar você não sabe, às vezes, a origem ali, né? Porque hoje a gente não sai à procura do conhecimento. O conhecimento vem a nós. Um clique e a gente abre um leque de informações. E a preocupação, às vezes, é que as pessoas não sabem diferenciar. Eu estava no seminário hoje, aí em Moreno, mandar uma saudação para o nosso querido amigo pastor Paulo, irmã Nilda, toda a família. E aí a gente falava sobre essa questão, né, a importância que se tem desse senso crítico, dessa análise. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão nítida para que não construa certo embaraço no ato da leitura. Eu estou dizendo isso, não é brincadeira, não, é verdade. Eu explicando na escola dominical, uma certa determinada escola dominical, tá? E a pessoa teimou comigo porque disse, não, mas eu vi no filme. Moisés não fez isso. Eu digo, você assistiu no filme e não leu na Bíblia. Esqueceu que tem uma Bíblia em casa, pastor. E tem muitas pessoas fazendo isso, assistindo novela, assistindo filme, se baseando naquilo, exatamente, como se fosse uma fonte segura. Exatamente. Quer dizer, entra em xeque com a Bíblia porque viu a novela. Isso aí eu tinha lido, pensava que era assim. Ele passa a desacreditar da Bíblia em relação àquilo que viu na mídia. Bom, mas vamos ver aqui se a gente iguala, né? Vamos ao nosso próximo quadro. A conversa está muito boa. Agora a gente vai para este quadro, né? Quem eu sou. Roda a vinheta aí. Muito bem, e neste quadro nós vamos dar 3 dicas, né, de um personagem da Bíblia e os jovens e você de casa também vai tentar responder. Preparados? Vamos lá. Primeira dica, apesar de ser jovem, tenho uma grande responsabilidade. Tá, tem muita gente assim, né? Vamos lá. Jovem Davi. Davi, não, poderia ser, mas não é ele. Oi? Samuel, cadê o microfone? Estava ali pertinho. É a jovem... Jovem Júlia, da área 53. Você respondeu? Samuel. Está errado. Vamos lá. Sou como um filho para um apóstolo. Eita, vamos dar uma... Timóteo. Oi? Timóteo. Oi? Ela levantou primeiro aqui. E aí, produção? Você? Sibeli, da área 2. Qual a resposta? Timóteo. E a terceira dica, meu pai é grego e minha mãe judia. É isso mesmo? Então vai um pontinho para cá? Amém. Timóteo, tá certo. Vamos para o personagem 2. Você de casa aí acertou, parabéns. Se não acertou, leitura. Primeira dica, fui constrangido a ajudar alguém. Cadê o microfone? E a jovem? Andriele, da área 2. Da área 2. Quem foi? O Cirineu. O Cirineu. Sabe o nome dele? Não. E aí, produção, considera? Hein? Dá lá o jovem, ele completou, ajudou. Simão Cirineu. Até hoje sou lembrado por isso, sou natural de Cirene. Simão, o Cirineu, você de casa aí que acertou, parabéns. Então tá 3. Ufa, tá bem. Vamos lá, terceiro personagem de hoje. Meu nome, o nome dela, tá? Significa princesa. Esther. Cadê? Esther. Quem foi que respondeu aqui? E aí? Ela levantou a mão para produção, tá? O negócio tá quente hoje. Oi? Foi, você disse? Esther. Foi o jovem? No microfone. João Gomes, da área 2. João Gomes, da área? 2. E a jovem? Samília, área 53. Você respondeu? Esther. Esther também. Esther também. Ponto por 2? Não, porque tá errado. Vamos lá. Sou uma das principais matriarcas dos hebreus. Sara? Sara? Será que foi Sara, produção? Terceira dica. Mesmo estéril e avançada em idade, Deus me deu um filho. Sara. Empatou, não foi? Tá bom. Todo mundo vai ganhar oração no final do programa, tá certo?
Vamos então ouvir um hino, mais um louvor agora. Vamos ouvir mais um hino pela cantora Jéssica Norma e logo depois seguiremos para mais um intervalo. Então não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se das águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Amém. E o Espaço Jovem está de volta e já estamos no último bloco. Cadê o ar? A nossa conversa está muito boa, mas ainda não acabou. Fique com a gente, que tem um bate-papo com os nossos convidados, pastor Sérgio Jeremias
e a professora Débora Silva. Para quem está chegando agora, ligou sua TV, conectado aí na internet, estamos falando sobre olhos afiados. E dando continuidade, né, à nossa conversa, vamos aí às próximas perguntas para o pastor e para a professora. Existe diferença, pastor, em ler a Bíblia? Ela é um livro especial, de ler um outro livro? Quanto aos objetivos, sim, né? Com relação ao hábito, desde que sejam bons livros, então está no mesmo nível. Então a Bíblia, claro, tem prioridade. A Bíblia nos faz crescer não somente intelectual, mas espiritualmente, como a gente já falou. Então o objetivo que a gente utiliza para leitura da Bíblia são uns e a leitura para bons livros são outros. Mas a importância, e é bíblico, inclusive Paulo disse, traze os livros, me parece que é a segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, cadê os biblicistas? E o versículo 13, né? Se não me falha a memória, Paulo diz, tragam os livros e principalmente os pergaminhos, além da capa, mas dentro do contexto do programa, a questão do trazer os livros e os pergaminhos. Os livros ali, ele estava falando dos livros no sentido genérico, e os pergaminhos, claro, aos livros sagrados. Então veja que Paulo tanto exaltou a leitura da Bíblia como a leitura dos bons livros. Então o que vai mudar aí são os objetivos. A gente sempre prioriza a Bíblia acima de qualquer literatura, mas quanto ao hábito, a importância está no mesmo patamar. E se referindo ainda, pastor, é mais importante ainda, porque a Bíblia é o único livro que nós lemos com a companhia do autor, Jesus Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele trata conosco, ele fala conosco. Então, por isso, é tão importante a leitura da Bíblia Sagrada. Mas claro que Deus utiliza, né, hoje, atualmente, de autores que escrevem livros para a sua glória e que nós podemos também desfrutar disso, né? Na área secular, dizendo também, existem pessoas que escrevem livros que ajudam a crescer o nosso conhecimento. Ela falou uma coisa interessante, a gente tem, inclusive, pesquisas de que as pessoas que leem a Bíblia se destacaram em concursos, em alguns momentos onde tiveram que fazer teste do conhecimento cognitivo. Então veja aí que mesmo você lendo a Bíblia, além desse conhecimento acerca do espiritual, acerca do sagrado, você vai estar desenvolvendo capacidades cognitivas. E a Bíblia é tão importante que no Enem, que é algo tão almejado, né, pelos jovens, que muitos jovens ficam ansiosos, no tema da redação do Enem, eu citei a Bíblia. Então veja como a Bíblia é importante também. E grandes cientistas, né, que liam a Bíblia, por exemplo, Galileu Galilei, né? Albert Einstein. E eram vários leitores assíduos e que extraía da Bíblia ali coisas grandiosas para o seu experimento, para observação, né? Estás falando uma coisa interessante, porque hoje a Bíblia, no meio dos falsos cientistas, eles observam até com uma forma crítica, como se fosse um livro depreciativo, mas grandes líderes cientistas aprovaram e leram a Bíblia, né? Agora ler, né? Já foi citado aqui pelo pastor, pela professora, na introdução do nosso programa, esse hábito da leitura. Mas o diferencial, pastor, assim, é importante a gente ler, né? Ter aquele cronograma ali de leitura anual, mas é um livro que se come, né? É diferente ele, né, pastor? É bem diferente, né? Não é só a questão da leitura como hábito, mas desse devorar, nesse alimentar espiritualmente, isso é importante. Daí, a você que está nos assistindo, leia a Bíblia, crie o hábito. Quem sabe começar a leitura, o hábito da leitura, lendo bons livros da Bíblia Sagrada. Eu acredito que nos tópicos das próximas perguntas serão reforçados isso aí, mas é interessante que o telespectador sejam amantes da Bíblia e bons leitores da Palavra de Deus. Vou fazer uma pesquisa aqui. Quem gosta de ler a Bíblia mais de manhã, mais pela manhã? 3. Quem gosta de ler mais à noite? A maioria à noite, né? Às vezes é quando está mais cansado, né, à noite. E o senhor prefere também? Eu prefiro. Prefiro manhã. De manhã. Mais à noite. De manhã. É como a gente falou, depende de cada um. Não se pode criar uma regra com relação a horário. Cada um vai ver o que é melhor. Eu mesmo tanto leio, eu gosto de ler e escrever. Há 30 anos eu leio e escrevo todos os dias. Por exemplo, hoje eu não aconselho isso para os jovens nem para os nossos telespectadores. Eu estou lendo 6 livros simultaneamente. Então, antigamente eu só conseguia me concentrar num livro. Enquanto não terminasse um livro, hoje eu leio 6 livros e sem perder o foco da ideia daqueles 6 livros. Mas eu
sou um amante da leitura e aconselho que pelo menos um comece a ler, que será interessante. Agora, tem sempre aquelas pessoas que dão desculpa, né? Ah, minha casa tem muita gente, é muito barulhento. Ah, o vizinho faz barulho, tem som alto. Sempre vai dar uma desculpa para não ler, seja o que for, seja a Bíblia, seja outro livro. Mas tempo para assistir lá na Netflix tem. Tem. Reforça aí, professora. Deixa aí, professora. Puxa Pra ficar nas redes sociais, tem. Pra ficar gravando vídeo no TikTok, tem. No Instagram, tem. Mas livro pra ler, não tem, né? Tem que ter tempo para... Tem que ter tempo. Se não tiver tempo, vai ficar complicado, né? É a forma de crescer, né, pastor? Na graça e no conhecimento, só de ouvir não dá, tem que ler também. Tem que ler, é isso. Vai estar sempre falando a ideia de desenvolver o hábito da leitura. Existe uma sigla que eu gosto de usar, é PPS, Planejamento, Propósito, Seleção. Porque algumas pessoas perguntam, como é que eu começo a ler se eu não gosto de ler? Ela já trouxe aqui o exemplo da menina. Então, primeiramente é planejamento. Não vou ler de forma aleatória. Se você for orientar uma pessoa a ler de forma aleatória, então pode estar ensinando de forma errada. Então, primeiro, a leitura tem que ser planejada. O que é que eu vou ler? Depois, propósito. Com que objetivo vou ler esse livro? Porque não adianta você indicar um livro para a pessoa ler. Mas a pessoa tem que entender por que ler aquele livro. Então, você tem aí planejamento, você tem propósito, você tem seleção. Às vezes eu pergunto para uma pessoa que não gosta de ler, qual é o gênero literário que você gosta? A pessoa não sabe nem o que é gênero literário. Aquela famosa pergunta, você lê um livro partindo de quê? A maioria é da capa. Você gostou da capa, mas às vezes aquele livro nem evangélico nem instrutivo é. Então não é ler o livro pela capa. Quem aqui escolhe pela capa? O que é que lhe motiva a escolher um bom livro? Os telespectadores. Sinopse. Sim, mas a gente não conhece ainda o conteúdo. E aí, como é que eu vou escolher um livro? A sinopse. A sinopse. Pode ler, falar no microfone, a jovem aqui. Como eu costumo ler livros, para escolher o livro da minha preferência, eu vou logo atrás na sinopse. E se de fato eu gostar, eu tenho um nome ali citando que chamou minha atenção, eu escolho, mas eu descarto logo quando não gosto. Muito bem. Quem mais escolhe o quê? Pela cor? Cadê o jovem? Aqui foi a jovem? Ana Vitória, área 2. Área 2. Ali o jovem. Passa para o jovem aí. Pai do Senhor, meu nome é Wesley, da área 53. Eu particularmente gosto de escolher livros que têm a ver com a Bíblia. Todos os livros que eu já li estão ligados completamente com a Bíblia. 1 Coríntios, Teologia Sistemática, então... O tema teve Bíblia, você... Teve Bíblia, eu olho assim, falando sobre Jesus. Gostei, achei interessante. Aí eu já começo a ler para justamente adquirir mais conhecimento. Antes de fechar aqui, ela queria falando. Ali. Samília, área 53. Eu gosto de escolher os livros de acordo com os assuntos que eu estou buscando. Estou estudando para o Enem e aí eu estou procurando livros que eu estou interessada de acordo com a faculdade que eu vou escolher. Quero escolher uma faculdade na área da saúde. Aí estou buscando livros nesse tema. Inclusive, eu li um no início de janeiro, terminei já, inclusive. Se tratava de O Vestibulando de Medicina. É muito bom a gente escolher de acordo com o que a gente está procurando, como a professora falou no início. Então, vocês observem a seriedade. Agora, tem um perigo aí, porque ele falou da questão, eu acho fantástico isso aí, mas às vezes tem a palavra Bíblia e aquele livro, por exemplo, tem um livro dessa grossura de Werner Keller, se não me falha a memória, e a Bíblia tinha razão. O autor não é crente. Então, a gente precisa ter uma orientação para o leigo iniciante, além dessa sinopse que é interessante, toda a Bíblia tem todo livro tem a sua carteira de identidade, fichinha técnica. Vem aqui, você abre, tá essa fichinha aqui. Embaixo vai ter, Bíblia, história, característica. Então, eu já sei qual é o conteúdo deste livro. Então, é interessante a pessoa saber o gênero. Outro dia eu estava vendo uma pessoa dizendo assim, eu gosto de romance. Como ele entendesse que romance fosse apenas a história de duas pessoas que se amam. Mas, às vezes, romance não é a história de duas pessoas que se amam. É um gênero literário. Eu não gosto muito de ler romance. Por exemplo, eu já li alguns romances, por exemplo, o Caçador de Pipas, quem já leu? É uma história de uma amizade árabe. Mas tem aí de Augusto Cury, que alguém lê muito, Cury, de sonhos, não sei o que de sonhos. O Colecionador de Sonhos. É um romance.
Então as pessoas acreditam que só o romance Tem é o a fato. Bíblia romanceada, eu tenho. Tem a Bíblia romanceada, então é um gênero. Então eu acho que é interessante escolher pelo gênero, escolher pelo tema. Pelo mas autor também. Pelo autor, tem gente que gosta do Tem autor. que ver a linha que ele segue, né? Pra não se Exatamente. embaraçar com... A questão dela é muito interessante, a questão de escolher o assunto, mas às vezes mesmo para a faculdade a gente tem que entender que existem as linhas e qual é a linha que eu vou desenvolver. Então a gente tem que conhecer a linha para buscar o autor partindo daquela linha de interpretação. E às vezes até uma Bíblia de estudo, né? Tem ali algumas coisas naquele comentário que não condiz, por exemplo, com a nossa fé, com a nossa doutrina. Às vezes as pessoas confundem o comentário com o conteúdo bíblico. A inspiração não está no conteúdo da narrativa bíblica. O conteúdo é teologia, a teologia é falha. Existe uma Bíblia que foi uma das primeiras de estudo, que o autor vai dizer aquele texto de Isaías 6, que as filhas dos homens, o filho dos homens com a... Gênesis 6, né, que vai falar. Ali, na verdade, diz que foi o casamento entre mulheres e anjos. E todos nós sabemos que não, porque anjos não se casam. Mas tá, é um comentário de uma grande Bíblia de estudo dos anos 80. Então, o comentário bíblico, eu preciso saber qual é a linha teológica daquele comentarista. Até isso a gente tem que ter cuidado. E quem lê, né, quem domina, né, pastor, tem o hábito de ler, tem conhecimento, ele é uma autoridade, né? Ele pode não ter R$1 no bolso. Mas olha, fulano, rapaz, qualquer assunto que você entrar, é uma pessoa que já chega assim, dominando. Né? Ele já tem a crítica, a análise. Propriedade, né? É como Paulo chega em Atenas e diz, olha, os vossos poetas, veja que autoridade, né, pastor? Citar filósofos, poetas e dizer, eu conheço isso aí. Hoje eu tenho muitas pessoas que dizem assim, não, eu só leio assuntos bíblicos. Não, irmão, principalmente a gente vive no mundo, que é né? líder, a gente precisa, inclusive vocês jovens, ler não somente conteúdo bíblico, mas coisas de atualidades, coisas científicas, aquilo que está dentro da... Qual é a minha vocação? Né? Uma escolha é ler livros, mesmo que não sejam evangélicos, dentro daquilo que você sente como a sua vocação. Por exemplo, eu li muito sobre... Eu, como tenho dificuldade de falar, as pessoas às vezes se enganam, pensam que eu sei falar. É o contrário, eu tive muita dificuldade de falar. Dicção, vocês observam que eu falo muito apressado. Eu fiz curso de oratória científica, eu li o livro de Reinaldo Polito, como falar corretamente sem inibição, porque eu sabia minhas deficiências. Então, eu li muita coisa no âmbito secular para melhorar minhas ferramentas pessoais e até aplicadas na igreja. E algumas palavras que a gente usa, né? Quando alguém está doente, geralmente a gente na igreja diz enfermo, né? Eu lembro que na escola, aí fez a chamada e a minha colega, que também era da escola, acho que era a 6ª, 7ª série, disse, tá enferma. Aí os coleguinhas, o que é enfermo? Enfermo, é linguagem de crente. Né? Então, o vocabulário, aumentar o vocabulário é muito importante numa entrevista de emprego, né? Numa palavra que você vai dar na igreja. E quem ler não tem, né, essa diversidade. Se não ler, não fica pobre, né, o vocabulário, né, pastor? Já tem o receio, né? Falar em público, responder uma pesquisa, participar de uma entrevista para emprego, já tem aquele receio. Então, mas quem ler mais, tem mais preparação. No mínimo, tem menos dificuldade. Em relação a conhecimentos gerais, né? Isso também é um agregador de valor para o conhecimento da palavra, né? Tudo que eu conheço, mas eu gosto muito de estudar sobre astronomia, tá, gente? Não é astrologia, não. Astronomia. A gente vê a grandeza de Deus, né, pastor? Isso. Você falou aí o apóstolo Paulo, né? E chegou num ambiente totalmente intelectual, de pessoas com uma formação filosófica fora do comum, e aí citou, ele nem chegou citando a Bíblia, citou falando dos livros seculares, então, porque ele sabia mexer com aquilo ali. Claro, não vou uma pessoa que não tem conhecimento, eu às vezes estava conversando com alguns jovens, uma palestra de treinamento para jovens, disse assim, não, mas eu quero uma preparação para eu chegar lá na escola e provar para o professor que Deus não existe. Ele não vai com essa ideia. Porque o menino está começando agora, o professor tem 30, 40 anos de preparo. Vai ser envergonhado. Então, se ele disser que Deus não existe e pedir para eu provar que Deus existe, o que é que eu faço? Aí você pede para ele provar que Deus não existe. Pronto, acabou. Se a gente não pode provar, que um aluno inexperiente não pode provar que Deus existe, peça para o professor provar que Deus não existe. Não tem como provar que Deus não existe. Mas chegar e levar a pessoa para argumentar com o professor é suicídio intelectual. Agora, deve estar preparado para saber responder, para saber, no mínimo, defender a sua fé. A leitura, professora, ler, por exemplo, quem não tem um costume da leitura e quer começar a partir de agora a desenvolver este hábito,
ele deve começar lendo ali em silêncio ou ler já para se ouvir? Tem algumas técnicas aí que pode ajudar a pessoa que está lendo ali a se ouvir, a interpretar o que está lendo? Sim, mas depende bastante da pessoa, né? Tem pessoas que preferem ler mais em um ambiente silencioso, tem outras que não sentem tanta dificuldade com isso, mas o importante é você respeitar o seu ritmo, porque ler não é obrigação, não deve ser visto como uma obrigação. Eu tenho que ler, eu tenho que terminar aquele livro. Não, ler deve ser realmente algo que seja prazeroso. Então, é isso. É você começar a ler por aquilo que você gosta, ter bastante cuidado com onde você está pisando, em qual livro você vai ler. Então, praticamente é isso. Começar pelo que você gosta. Né? Não. Tem pessoas que leem e absorvem o conteúdo lendo silenciosamente. Eu mesmo leio silenciosamente. Tudinho aqui? A maioria só consegue absorver e existe até uma orientação científica para que você leia em voz alta. Então, vai depender muito da estrutura da personalidade da pessoa. Então, é como aprender. Tem alunos que aprendem mais ouvindo. São os alunos auditíveis. Tem alunos que aprendem mais vendo. Tem que ter um audiovisual. E tem alunos que tem que tocar para ver se é verdade mesmo. É verdade. São os sinestésicos, né? Eles têm que tocar, exatamente, talk screen. Então, a gente tem que se respeitar, é a palavra que ela falou, se respeita. Então, não pode dizer assim, hoje todo mundo tem que ler em voz alta. Não, cada um sabe aquilo que é melhor para si e qual é o traço de sua personalidade para aquele projeto. Assim, no início, eu preferia ler silenciosamente, mas depois da rotina, começou a ser mais puxada, é ônibus, é metrô. É onde tiver um motivo para ler, né? Mas varia muito por pessoa. E um outro detalhe. Se o mundo estivesse acabando, eu estiver lendo aqui, ninguém me interrompe. Já tem outras pessoas que, se a barata passar, qualquer coisa desconcentra. Essa questão de concentração, que é um problema hoje em dia, né? Às vezes você está lendo aqui, mas está pensando na conta d'água, na conta de luz. Você está lendo, mas não está lendo. Isso aí tem que desconectar. A questão de você ler num ambiente cheio de ruídos, como falou Laís, a professora, é treinamento. Eu, antigamente, tinha dificuldade. Hoje eu leio, preparo meus estudos. Se meus filhos estiverem na sala, eu sentado no sofá, pode estar, eu me concentro. Eu consigo escrever, consigo preparar sem ser interrompido, sem ter interrupção. Já tem pessoas que não. Então, isso aí também depende de treinamento. Essa questão depende de treinamento, não é nem da personalidade, né? Depende do hábito também. Se você vai treinar, você consegue desenvolver essa competência. E, às vezes, quando o senhor falou aí, como é que você escolhe o livro, né? Uma grande parte escolhe pela capa porque é proposital, né? Tem uma capa sedutora, bonita, a cor, a fotografia. Mas eu gosto muito também, pastor, de indicação. Né? Alguém que leu, alguém que eu sei que tem uma base, pode ler tal livro. Isso é muito bom também, compartilhar conhecimento. Né? É bom, mas aí a pessoa, às vezes me perguntam assim, que livro o senhor me indica? Aí eu gosto de perguntar, mas qual é o assunto que você gosta? Né? Porque aí eu já vou citar, eu posso citar livros interessantes que eu leio, que eu posso passar para ela e ela se sentir desmotivada. Então, até mesmo uma pessoa indicando, a gente tem que ter um feedback de retorno. O que é que você gosta de ler? Qual é a linha de assunto que você se interessa? Às vezes até evita de eu perder meu tempo lendo um livro ruim. Qual é o gênero literário? Aí, digamos que eu citei para uma menina aí, eu cito um livro de teologia sistemática. Eu posso estar ali para um pregador, cadê o pregador? Posso indicar para o pregador, ele vai, mas a menina gosta de autoajuda, gosta de mensagem devocional. Então, mesmo sendo um livro interessante, pode ser interessante para um e não para outro. Agora, sim, uma coisa que eu sempre faço também, pastor, irmã Manassés, sempre faço isso, de comentar com os amigos, mas sabendo que é do interesse deles também. Então, eu sempre começo a comentar do início do livro ao fim do livro, saber o que ele achou, porque eu acho que o compartilhamento acaba sendo mais interessante. Também, antes, na adolescência, quando eu tinha mais tempo, eu fazia o Clube dos Livros, que era com as amigas que gostavam de ler e que tinha o mesmo tipo de leitura que o meu, o mesmo estilo de leitura que o meu. A gente compartilhava nesse grupo as leituras que a gente fazia, o que estava achando, o que achou do desfecho do texto. Então, assim, é uma coisa que eu indico bastante para quem está iniciando agora, né, nesse hábito da leitura, criar o hábito da leitura. Ela falou uma coisa interessante, que é a leitura compartilhada, né? Pode-se criar um grupo de jovens e eles mesmos, não é que leiam um livro só para todos, mas cada um conseguir aquele livro para ler, discutir. Às vezes tem pessoas que veem uma coisa, outros não conseguem ver. Então, são aqueles que estão nas entrelinhas. Então, a leitura compartilhada é uma boa sugestão.
Fazer grupos de leitura interessantes. É bom compartilhar, né, esse conhecimento. Bom, a conversa é muito boa, a gente se estenderia aqui por mais algumas horas falando, mas o mais importante é dar o passo inicial, né, e começar a desenvolver o hábito da leitura. Queremos agradecer aqui aos nossos convidados especiais. A irmã Débora, fique à vontade para suas considerações e deixar também uma palavra para quem está acompanhando. Amém, irmã Manassés. Sou grata a meu Deus pela essa oportunidade que Ele tem me concedido de estar neste programa tão abençoado por Deus. Agradeço também ao meu amado, meu querido pastor Ailton José Alves, que sempre tem pensado muito bem nos jovens, incentivado os jovens. Também ao coordenador da minha área, o pastor Micharle Albuquerque. Que Deus siga abençoando a sua vida. Ao responsável da minha congregação, o presbítero Joaquim França, que Deus abençoe. Também a minha família, ao meu noivo que está nos assistindo, que Deus abençoe a vida de vocês também e a toda a produção desse programa. É um prazer estar aqui com os demais irmãos e os jovens, que Deus abençoe. E a reflexão que eu tenho para trazer é que se você não tem o hábito da leitura, o hábito de ler, como a gente já tinha falado, comece lendo por aquilo que você gosta e não abra a mão. Pode ser cansativo no início, você pensa que não vai conseguir, mas você consegue, você é capaz de realizar aquilo que você estiver pensando. Então, comece a ler, não deixe de lado, não despreze a leitura, se desprenda daquilo que tira a sua atenção das redes sociais, do Instagram, do TikTok, do WhatsApp. Crie um propósito no seu coração. Eu vou ler e eu vou conseguir ler. Então é isso, pastor. Amém. Pastor Sérgio Jeremias, parece que Deus está escrevendo que a gente se encontre sempre aqui no Espaço Jovem, né? Acho que quase todos os programas coincidem com o senhor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade, agradecer ao nosso querido pastor presidente, que tem nos oportunizado o privilégio de estar aprendendo, né? Que a gente está aqui numa aprendizagem, para mim é sempre bom, importante. Quero enviar uma saudação para a minha família, esposa e filhos que estão aí assistindo, a minha mãe que não perde o programa aí, Povoação de São Lourenço, em Tejuco-Papo. Deus abençoe, um abraço a todos os nossos irmãos aí na filial em Tejuco-Papo. A saudação reitero a saudação para as áreas 33 e 66 e para o condomínio Enseada de Piedade. Deus abençoe. E quero trazer a mensagem baseada no que está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Nós citamos 2 Timóteo 4,13, 2 Timóteo, e agora primeiro que diz, persiste em ler. Só essa parte, como já disse a professora Débora, você vai criar um meio, uma estratégia de, a partir de hoje, voltar, quem tinha o hábito, de repente parou por algum motivo, ou quem nunca teve o hábito de ler, que comece, faça uma leitura seletiva, faça uma leitura proposital, uma leitura planejada e certamente seus objetivos serão alcançados. Amém. Cantora Jéssica, Deus abençoe. Prazer, leva o nosso abraço lá para Toritama, né? Tem um pastor lá, Toritama? Severino Júnior. O pastor Severino Júnior, né? Nosso abraço ao servo de Deus. Agradecendo também a equipe de louvor da área 29, evangelista Diógenes Kennedy, né? Ao qual mandamos também o nosso abraço. E os músicos da área 26, do evangelista Levi Azevedo. Deus abençoe a todos vocês. Deus continue abençoando a vida. E claro, aqui os jovens da área 2 e 53. Sai empatado hoje, né? Foi 3 para cá, 3 para lá. Deus abençoe a todos vocês. Amém. E claro, a gente termina com oração, né, pastor? Sim, senhor, por favor, vamos lá, oremos, apresentemos os nossos queridos jovens e a toda a obra de Deus. Continue assistindo a Rede Brasil, é sempre de bênção para todos nós. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio que tu nos concedes de aqui estarmos comentando, estudando, meu Pai, aprendendo sobre um assunto tão bom, que é a leitura, o hábito de ler, que desperte nos teus filhos, especialmente nos jovens e nos adolescentes, meu Pai, que tem uma gama de outras informações, de ruídos para distraí-los, mas que eles sejam tocados por estas palavras, por este programa, a voltar à atividade da leitura, e aqueles que nunca pararam para agilizar nesse processo, que sintam desejosos. Abençoe o nosso querido pastor, que tem sempre investido nos jovens, incentivado também a leitura, meu Deus. Abençoe aqui o nosso irmão Manassés, a nossa irmã Débora, os jovens que participaram, todos os nossos telespectadores sejam ricamente abençoados, no nome de Jesus. Amém. Vamos terminar com glória para Jesus no 3, 1, 2, 3. Glória! Eita glória. Deus abençoe você e continue com a programação da Rede Brasil e até o próximo programa Paz do Senhor Jesus.